Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, está escrito: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O deserto nem sempre é um lugar de punição, mas ele pode ser um ambiente de preparação. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele enfrentaria tentações diretamente do diabo. Essa passagem que eu li, irmãos, nos ensina que muitas vezes Deus permite que passemos por tentações, não para nos destruir, mas para nos fortalecer e nos aprovar. Assim como Jesus venceu as tentações, ele nos capacita a vencê-las também. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé a seguinte expressão: eu vencerei o deserto. Amém? Escreva isso, pela fé. Eu vencerei o deserto. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie pela chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. A tentação, embora seja difícil, ela pode revelar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4, diz o seguinte: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Sabe o que acontece durante as tentações e as provações? Deus transforma as tentações em oportunidades para nos moldar à imagem e à semelhança de Cristo. O diabo tentou Jesus no deserto em 3 áreas: nas suas necessidades físicas, no seu orgulho e em relação ao poder. Essas áreas ainda são alvos do inimigo em nossas vidas. Ele tenta distorcer as promessas de Deus, como ele fez com Jesus, ao dizer: se você é realmente o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. É interessante a gente perceber que, no capítulo anterior a esse, Jesus ouve uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Era o próprio Deus declarando que Jesus era o seu Filho. E aí, no momento seguinte, vem o diabo tentar colocar essa dúvida na mente e no coração de Jesus, dizendo: se você é realmente o Filho de Deus. Irmãos, e isso muitas vezes tem sido a estratégia do inimigo sobre a nossa vida. Presta atenção, se você reconhece que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, se você um dia recebeu Ele no seu coração, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e você sairá vitorioso desse deserto. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Não considere o que ele tem sussurrado aos seus ouvidos. Ouça o que Deus diz a seu respeito. E pelo sacrifício de Jesus, hoje nós podemos ouvir a doce voz do Espírito Santo nos dizendo: você é o meu filho amado, você é minha filha amada. E Jesus respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Ao ser tentado a transformar pedras em pão, Jesus citou Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você estiver cheio da palavra, ela se tornará uma arma espiritual poderosa na sua vida, para que você vença as suas batalhas. Ao ser tentado a pular do lugar mais alto do templo para provar que Deus o protegeria, Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós precisamos confiar na soberania de Deus sem colocá-lo à prova. Deus é fiel para cumprir suas promessas no tempo dele e do modo que ele determinar. Quando Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração, Jesus declarou o seguinte: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Isso nos ensina a colocar Deus acima de todas as coisas, a colocar Deus como prioridade na nossa vida e rejeitar qualquer oferta que comprometa a nossa fidelidade. Eu sei que no mundo você passará por aflições. Haverá momentos em que você terá que atravessar o deserto. Mas fortaleça-se na palavra de Deus. Medite diariamente nas Escrituras para que você esteja preparado para os momentos de tentação. E esse canal aqui existe para isso, para trazer uma reflexão bíblica todos os dias para a sua edificação. Outra coisa, ore pedindo força a Deus. Jesus nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E resista ao diabo. De acordo com o apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, assim como Jesus venceu no deserto, nós também podemos vencer. Ele nos deixou um exemplo a seguir. E a sua vitória nos garante que nós também podemos triunfar, confiando na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Amém? Nesse momento eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família. Por isso eu quero encorajar você a escrever aqui o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, o nome de alguém da sua família, de um filho, do seu marido, da sua esposa, ou alguma situação específica pela qual você está orando, como alguém que está enfermo, alguém que está num hospital, um casal que esteja em crise, qualquer coisa, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração ou a área da sua vida que precisa receber a vitória de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos rendemos diante de Ti com os nossos corações gratos. Reconhecemos, ó Deus, que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o Deus que está presente em todos os momentos, e especialmente no tempo do deserto, nos dias de luta. Obrigado, meu Pai, porque através da vida de Jesus, o Senhor nos mostra como podemos vencer as tentações e caminhar de vitória em vitória. Nós apresentamos diante do Senhor todas as nossas necessidades. Eu peço que o Senhor contemple com olhos de compaixão cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu quero orar, Senhor, por essa família que está enfrentando uma crise. Que a Tua paz entre agora nesse lar e que ela promova a reconciliação, o amor, o diálogo e o respeito mútuo. Fortalece esse casamento, restaura os relacionamentos entre pais e filhos e dê sabedoria para que cada pessoa dessa família possa viver em harmonia. Eu quero orar também, Senhor, por aqueles que enfrentam crises espirituais. Que a Tua luz brilhe em meio a essa escuridão. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir a Tua voz em meio às dúvidas e às tentações.
reaviva em nós o amor pela tua palavra, renova a nossa fé e nos ajuda a buscar a tua presença todos os dias. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão nesse momento angustiadas, ansiosas e deprimidas. A tua palavra nos lembra que tu estás perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que cada pessoa, ó Deus, que for alcançada por essa palavra e que esteja enfrentando essas lutas interiores, possa sentir o teu consolo e ter as suas forças renovadas. Enche o coração de cada um com esperança e alegria, pois em ti nós recebemos vida e vida em abundância. Eu quero apresentar também diante do Senhor todas as pessoas que têm enfrentado dificuldades financeiras. Tu és o Deus que provê todas as coisas. Abre portas de emprego, dê sabedoria para que essa irmã e esse irmão administrem bem os seus recursos e reaviva dentro do nosso coração a promessa de que tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Que possamos confiar plenamente na tua provisão, mesmo nos momentos de deserto e de escassez. Ó meu Deus, eu também clamo pela cura das enfermidades. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Por isso, pela fé, eu peço que o Senhor toque em cada corpo que está enfermo. Restaura a saúde física, emocional e mental. Restaura, Senhor, cada osso, cada tecido, cada órgão que foi afetado. Faça com que esse tratamento dê certo, que esse remédio tire essa dor, que as tuas mãos de cura estejam sobre essa pessoa, que o Senhor capacite, ó Deus, esse médico, que nós possamos usar todos os recursos da ciência e da medicina para que as nossas dores sejam saradas. Fortalece aqueles que estão passando por tratamentos. Renova a esperança daqueles que esperam, ó Deus, por um milagre. Eu peço por libertação para aqueles que estão presos em vícios ou para as pessoas que se sentem dominadas por hábitos destrutivos. Mostre a elas o caminho da liberdade que há em Cristo e ajuda-as a caminhar em novidade de vida. Senhor, que todos nós possamos reconhecer que em Ti somos mais que vencedores. Livra-nos do mal, guarda-nos de toda a tentação e ajuda-nos a vencer o deserto e permanecer firmes em Tua palavra. Enche-nos com o Teu Espírito Santo e nos guia em tudo o que fizermos. Obrigado porque a Tua palavra diz que os Teus ouvidos estão atentos às nossas orações. Confiamos no Teu poder, no Teu amor e na Tua fidelidade. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, através das nossas palavras e das nossas atitudes. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Nós estamos começando mais um dia na presença do Senhor. E estamos no começo de 2025. Por isso eu creio que Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida neste ano. Eu creio que você já está vendo o agir de Deus em áreas da sua vida que você nem imaginava, porque o nosso Deus é fiel e Ele está sempre trabalhando em nosso favor. Vamos começar orando, falando com o Pai? Deus amado, Deus querido, muito obrigado por mais esse dia
que o Senhor nos concede. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Pai, eu te louvo porque o Senhor já está trabalhando em áreas da nossa vida que nós nem imaginamos que precisavam do teu toque. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que transforma, que nos molda e que capacita os teus filhos para viverem o teu propósito. Pai, eu oro por essa pessoa que está ouvindo agora essa palavra, que ela hoje seja fortalecida no processo de crescimento espiritual, que ela compreenda que crescer em Ti é um caminho contínuo, que exige paciência, mas que sempre vale a pena. Dê a ela sabedoria para entender o que o Senhor está fazendo na vida dela. Dê a ela força para perseverar e fé para continuar confiando que o Senhor é fiel para completar a boa obra que começou. Que o Teu Espírito Santo conduza os pensamentos dela neste dia, que ela sinta a Tua presença de maneira real e que a Tua paz esteja sobre cada decisão, sobre cada passo que ela der. Ensina-a a confiar em Ti e a valorizar cada etapa dessa caminhada. Nós entregamos esse momento em Tuas mãos, esse momento tão precioso, Pai, e pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, crescer em Deus é um processo contínuo que exige dedicação e paciência. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas é uma jornada que nos transforma de dentro para fora. Na palavra de Deus, em Efésios capítulo 4, verso 15, está escrito assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse é o nosso chamado, crescer na semelhança de Cristo, refletindo a verdade e o amor em todas as áreas da nossa vida. Assim como na vida natural, onde nós passamos por estágios de crescimento e amadurecimento, na vida espiritual nós também precisamos trilhar esse caminho. Às vezes, desejamos viver grandes milagres e experimentar momentos poderosos com Deus, mas para isso é necessário estarmos prontos. Deus não nos leva a uma realidade para a qual ainda não estamos preparados. Ele nos ama tanto que nos guia no tempo certo, trabalhando no nosso caráter e nos fortalecendo em cada etapa. Pense nisso. Quando você ensina algo a alguém que ainda não tem maturidade para entender, aquela lição pode ser desperdiçada. Da mesma forma, Deus nos prepara para os desafios e as bênçãos que Ele tem reservado. O amadurecimento não é instantâneo, é um processo gradativo. Conforme crescemos espiritualmente, o Pai confia em nós responsabilidades maiores, nos conduzindo a níveis mais profundos de entendimento e propósito. Talvez hoje você esteja enfrentando situações que parecem difíceis de suportar. Talvez esteja cansado ou até mesmo frustrado com o ritmo das coisas. Mas eu quero te lembrar, cada processo na sua vida tem um propósito. Deus está usando essas circunstâncias para te moldar, para te fazer crescer. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, o seguinte: Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Saiba que o amadurecimento espiritual acontece quando permitimos que o Espírito Santo nos guie. Não busque atalhos, não tente fugir do processo. Cada etapa tem o seu valor e nos prepara para algo maior. Quando valorizamos os pequenos começos, Deus nos confia grandes conquistas. Por isso, mantenha-se firme, continue caminhando, mesmo que seja difícil. Submeta-se à vontade de Deus e confie que Ele sabe o que é melhor para você. Lembre-se, quem cresce em Deus vive uma vida cada vez mais repleta de testemunhos
e experimenta a paz e a plenitude que só Ele pode dar. Quando olhamos para os processos de Deus na nossa vida, podemos ficar impacientes ou até frustrados, porque na nossa limitação enxergamos apenas o presente, o imediato. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, vê além. Ele não apressa as coisas, porque sabe que maturidade leva tempo. E é no tempo dele que somos moldados para viver os propósitos mais profundos. Se hoje você sente que está caminhando devagar ou que os resultados parecem distantes, lembre-se, Deus não está apenas trabalhando ao nosso redor. Ele está trabalhando em você. Ele está moldando o seu caráter, fortalecendo a sua fé e preparando o seu coração para algo muito maior. A cada passo de obediência, a cada dia que você permanece firme, mesmo sem entender completamente, você está crescendo e se aproximando mais da plenitude que Ele tem para a sua vida. Confie no processo, porque Deus nunca deixa nada inacabado. Deus não se preocupa apenas com o destino final, mas também com a jornada que nos leva até lá. Ele utiliza cada momento, cada desafio para nos ensinar lições preciosas que só podem ser aprendidas no caminho. Talvez você esteja enfrentando uma estação de espera, ou quem sabe um período de provações, e isso pode parecer difícil de suportar. Mas saiba que Deus não desperdiça nenhuma experiência. Ele está usando até mesmo os momentos mais desafiadores para te preparar, para te fortalecer e para te transformar. Cada lágrima derramada, cada oração feita em silêncio, cada passo dado em fé, está construindo algo que você ainda não consegue ver, mas que será revelado no tempo certo. Permaneça confiante, porque no tempo de Deus tudo se encaixa perfeitamente e você verá como cada etapa foi essencial para o seu crescimento. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Talvez você esteja enfrentando problemas em alguma área específica da sua vida, seja na sua saúde, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, na sua vida espiritual. Talvez por algum motivo você tenha se afastado da igreja, tenha se afastado de Deus. Talvez você passe por um momento de incerteza, de incredulidade. Talvez você esteja enfrentando uma batalha interna e por causa disso a sua fé enfraqueceu, você esfriou na fé. Eu quero pedir que você escreva uma coisa aqui nos comentários. Escreva assim: Senhor, ajuda-me. Apenas isso, irmãos. Senhor, ajuda-me. Se você quiser, depois disso, você pode colocar o seu pedido de oração, você pode colocar o nome de alguém por quem você esteja orando, o seu próprio nome, alguma área específica da sua vida, mas escreva essa declaração pela fé. Senhor, ajuda-me. A palavra de Deus diz que a oração de um justo tem poder. Então, quando eu oro aqui todos os dias, junto com você, não é que a minha oração tenha mais poder do que a sua, mas a nossa oração, quando é feita em nome de Jesus, ela tem poder diante de Deus. Porque Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele nos justificou diante do Pai. Ele levou sobre si os nossos pecados. Por isso, quando Deus olha para nós, Ele não vê as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos pecados. Porque Ele olha para nós pelo sangue de Jesus. Então, Ele nos vê como pessoas justas, puras. Nós não somos mais pecadores lutando para sermos santos. Nós somos santos que lutam contra o pecado. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos falar com o Pai nesse momento. Amado Deus, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o teu cuidado nunca falha.
e porque o Senhor está sempre presente, moldando o nosso caráter, fortalecendo a nossa fé, nos confrontando, nos conduzindo pelos teus caminhos. Obrigado por esse irmão e por essa irmã que ouviram essa palavra, que se abriram para receber essa mensagem e que estão trilhando o caminho de crescimento espiritual, mesmo em meio às dificuldades. Pai, queremos te pedir perdão por todas as vezes em que tentamos acelerar o processo, todas as vezes em que questionamos o teu tempo ou buscamos atalhos. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa impaciência e por não confiarmos plenamente nos teus planos. Sabemos que o Senhor está no controle e que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Restaura em nós a confiança no teu propósito e fortalece o nosso coração para que possamos permanecer firmes em cada etapa da nossa vida. Eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, meu Deus. Que ela possa sentir o teu abraço, a tua presença e o teu amor de maneira sobrenatural. Que ela seja fortalecida no processo que ela está vivendo. Que ela encontre em ti a paz que excede todo entendimento e que ela possa continuar crescendo espiritualmente a cada dia. Derrama sabedoria sobre ela, para que ela compreenda o que o Senhor está fazendo na vida dela e dê a ela, ó Deus, a paciência necessária para confiar no teu tempo. Eu quero orar e profetizar crescimento na vida dessa pessoa, que ela cresça em todas as áreas, espiritualmente, emocionalmente e na compreensão do teu propósito para a vida dela. Eu declaro pela fé que em 2025 ela viverá um tempo de amadurecimento e de transformação, sendo guiada pelo teu Espírito Santo. Que cada etapa desse processo seja cheia da tua presença e que a cada passo ela veja o teu agir e o teu cuidado. Que ela cresça em fé, para que possa confiar mais em ti, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Que ela cresça em sabedoria, tomando decisões alinhadas com a tua vontade. E que ela cresça em intimidade contigo, Senhor, buscando a tua face diariamente e se rendendo ao teu amor e à tua direção. Que ela perceba que, mesmo nos pequenos começos, o Senhor está presente, preparando-a para grandes conquistas. Fortalece ela, ó Deus, para perseverar nesse processo e traga à memória dela tudo aquilo que o Senhor já fez, para que a sua fé seja fortalecida. Eu creio que essa pessoa que está me ouvindo irá viver testemunhos poderosos do teu agir. Que ela alcance novos níveis na vida espiritual e que a paz e a plenitude que só o Senhor pode dar transbordem na caminhada dela. Eu quero orar também, meu Deus, por todos aqueles que se sentem cansados, desanimados ou frustrados com os desafios que estão enfrentando. Deus, renova as forças dessas pessoas. Mostra a elas que o Senhor está trabalhando, mesmo quando não conseguimos enxergar. Que elas possam entender que cada etapa tem um propósito e que o Senhor nunca deixa nada inacabado. Restaura a fé, Senhor, daqueles que estão abatidos e enche os corações deles com esperança e coragem. Eu clamo por aqueles que estão buscando direção, aqueles que precisam tomar uma decisão e não sabem qual caminho seguir. Que o teu Espírito Santo os guie, iluminando os passos deles e mostrando o caminho certo. Que eles confiem na tua vontade e permitam que o Senhor os molde segundo o teu propósito. Ajuda-os a permanecer firmes, mesmo diante das provações, e a reconhecer que o Senhor está usando cada momento para prepará-los para algo maior. Obrigado, meu Deus, porque sabemos que o Senhor nunca nos abandona e que tudo o que o Senhor faz em nossas vidas é para o nosso bem. Entregamos a Ti os nossos dias, nossas decisões, nossos sonhos, nossos planos, tudo em Tuas mãos.
confiando que o Senhor está no controle de tudo, que possamos crescer em Ti a cada dia, vivendo vidas que glorifiquem o Teu nome e que cumpram os Teus propósitos aqui nessa terra. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está crescendo em Deus. O Espírito Santo está contigo. Deus está te protegendo, te livrando, te guiando em cada passo dessa jornada. Essa mensagem abençoou a sua vida? Essa palavra falou ao seu coração? Então não guarde ela apenas para você. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal e na descrição do vídeo tem várias outras maneiras de você nos ajudar. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que os Teus planos são maiores e melhores do que podemos imaginar. Pai, eu Te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. O Senhor conhece o coração dela, as lutas que ela tem enfrentado, as batalhas que ninguém vê, as orações que ela faz muitas vezes em silêncio. Talvez ela esteja desanimada, sentindo que não tem forças para continuar. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo fortaleça essa vida agora. Assim como o Senhor falou com Josué, e lhe deu palavras de coragem e direção, eu peço que o Senhor fale com essa pessoa hoje, que a fé dela seja renovada, que a esperança se acenda novamente no seu coração, que todo medo e insegurança sejam dissipados pela certeza da Tua presença. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem uma vida vitoriosa para você. Muitas vezes, antes de alcançarmos tudo que Deus tem preparado para nós, nós vamos enfrentar desafios, lutas, momentos difíceis. É nessas horas que a nossa fé precisa ser firmada, porque as promessas de Deus não falham. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Significa que aquilo que Deus tem para você vai muito além do que a sua mente pode imaginar. E hoje eu quero te mostrar 7 palavras que Deus liberou sobre Josué, quando ele estava prestes a entrar na Terra Prometida. Essas palavras fortaleceram a fé de Josué e o conduziram à vitória. E hoje elas podem fortalecer a sua vida também. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. E o seu like é que faz com que nós consigamos alcançar milhares de vidas com a palavra de Deus todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal,
ative o sininho das notificações para você receber mais vídeos de fé, de palavra e de oração, como esse que você está assistindo. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. E declare pela fé aqui nos comentários: eu viverei um novo tempo. Você crê nisso? Você crê que pode experimentar um tempo favorável de Deus na sua vida? Então escreva isso aqui pela fé. Eu viverei um novo tempo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, que é um projeto evangelístico independente, se torne membro do canal. Ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. 7 palavras que Deus liberou para Josué e que eu quero liberar sobre a sua vida agora. Primeira palavra: prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2, Deus disse: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Irmãos, Josué tinha acabado de enfrentar uma grande perda. Moisés, o líder que o guiou por tantos anos, havia partido. A dor da perda poderia ter paralisado Josué, mas Deus não permitiu. Deus estava dizendo a Josué que era o momento de se levantar e seguir adiante. Talvez você também tenha enfrentado perdas. Talvez algo ou alguém muito importante para você não esteja mais ao seu lado. Mas ouça o que Deus está dizendo. Prepare-se, porque Ele ainda tem algo para realizar na sua vida. A versão da Bíblia, A Mensagem, traz esse versículo de uma forma ainda mais impactante. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Isso significa que, apesar da dor, Deus nos chama para prosseguir. Ele não quer que você fique preso ao que ficou para trás. Ele tem novas promessas para a sua vida. Então, erga-se. Não deixe que o passado te impeça de viver o que Deus tem preparado para o seu futuro. A promessa ainda está de pé, mas é preciso estar pronto para atravessar o Jordão, para tomar posse do que Deus já determinou para você. Segunda palavra: existem promessas sobre a sua vida. Essa foi a segunda expressão que Deus liberou sobre Josué. No versículo 3, Deus declara: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Essa não era uma promessa vazia. Deus estava dizendo a Josué que as circunstâncias podiam mudar, as pessoas poderiam partir, mas a palavra dele permaneceria. Talvez hoje você olhe para a sua vida e veja desafios enormes, mas eu quero que você se lembre, as promessas de Deus não dependem de situações favoráveis. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para agir. Ele cumpre aquilo que prometeu, independentemente das dificuldades que estiverem pelo caminho. E essa verdade precisa estar no seu coração. Quando você crê no que Deus falou, sua fé se fortalece e você encontra forças para continuar. Se Deus disse que você vai vencer, então você vai vencer. Se Ele prometeu que estará com você, Ele estará. O que Ele tem para a sua vida, ninguém pode impedir. Terceira palavra que o Senhor liberou sobre a vida de Josué: a minha presença será contigo. No versículo 5, Deus faz essa promessa poderosa. Assim como estive com Moisés, estarei com você.
nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Essa foi uma das garantias mais importantes que Josué poderia receber. Ele estava assumindo, irmãos, um grande desafio, liderando uma nação, enfrentando inimigos e entrando em um território desconhecido. Mas Deus disse para ele: você não está sozinho. E essa promessa vale para você também. Você que está me ouvindo aí. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos nas batalhas da vida, não é mesmo? Quando tudo parece difícil, quando os problemas parecem maiores do que a gente pode suportar, nós temos a sensação de estarmos lutando sozinhos. Mas essa não é a verdade. Isso é o que o inimigo quer que você entenda, que você acredite, que você está sozinho. Mas isso não é verdade. Deus está contigo. O Deus que esteve com Moisés, que esteve com Josué, está contigo. Mesmo nos momentos mais desafiadores, o Senhor nos garante: eu estarei com você. Eu não te abandonarei. A quarta palavra que o Senhor deu a Josué foi um comando direto: seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Diante dos desafios, Deus não quer que você se encolha de medo. Ele quer que você se fortaleça nele e avance com coragem. Existem dois elementos essenciais para alcançar as promessas de Deus: força e coragem. Força para continuar, mesmo quando as circunstâncias tentam te enfraquecer, e coragem para dar passos de fé, mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não têm coragem de enfrentar o novo. Mas Deus te chama para ir além, para avançar sem medo, para confiar que Ele já preparou o caminho. E eu te pergunto, o que tem tentado te parar? O que tem gerado medo no seu coração? Seja qual for a resposta, Deus já te deu a direção. Seja forte, seja corajoso. Quinta palavra: tenha foco. No versículo 7, Deus diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha só, Josué estava prestes a liderar o povo para conquistar a terra prometida. Mas Deus traz esse alerta: não se desvie, não perca o seu foco. A vida vai te oferecer muitas distrações, muitas oportunidades que parecem boas, mas que podem te afastar do propósito de Deus. Então, cuidado. O inimigo não precisa destruir você. Ele só precisa tirar o seu foco. Se você deseja viver as promessas de Deus, precisa aprender a dizer não para aquilo que te afasta da vontade dele. O seu foco precisa estar naquilo que realmente importa. Não adianta orar pedindo direção se na hora de agir você se distrai com coisas que não te edificam. Foque na palavra de Deus, foque no seu chamado, foque naquilo que Ele já colocou no seu coração. Sexta palavra que Josué ouviu da parte de Deus: alimente a sua mente com o que te inspira. No verso 8, Deus disse: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite,
para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que você tem colocado na sua mente? Deus orientou Josué a encher sua mente com a palavra, porque ele sabia que tudo começa no pensamento. Pessoas bem-sucedidas preenchem a mente com coisas boas, com palavras de fé, com ensinamentos que fortalecem a alma. Seja intencional nisso, irmão. Escolha ouvir aquilo que edifica, aquilo que te fortalece. Ouça, leia a Bíblia. Mensagens inspiradoras, reflexões que te aproximam de Deus. Por isso que eu pedi para você dar o like aqui nesse vídeo, para você se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai recomendar palavras assim para você, palavras de fé, de encorajamento. Preencha a sua mente com a fé, porque aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. Amém? Eu vou dizer de novo. Aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. O que tem ocupado a sua mente? E a sétima e última palavra que Deus falou para Josué: não tenha medo e não desanime. Josué capítulo 1, verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muitas pessoas começam o ano cheio de planos, cheios de expectativas, mas quando as dificuldades aparecem, o desânimo toma conta. O medo paralisa, a insegurança cresce e, de repente, tudo parece difícil demais de ser alcançado. Mas Deus está dizendo para você não ter medo e não desanimar. E presta atenção, o desânimo pode vir de muitos lugares. O desânimo pode vir através de problemas financeiros, pode vir por causa de questões familiares, pode vir por causa de metas que parecem impossíveis de serem alcançadas. O desânimo vem quando você tem aquela sensação de que você está tentando, mas nada está dando certo, nada está mudando. E às vezes o desânimo surge do nada. Você acorda sem vontade, sem motivação, sem saber explicar o porquê. Mas quando isso acontecer, traga à sua mente tudo aquilo que Deus já fez por você. Lembre-se das bênçãos que Ele já te deu, das portas que Ele já abriu, das orações que Ele já respondeu. O medo e o desânimo são estratégias do inimigo para te fazer parar. Mas Deus está com você. E se Ele está ao seu lado, não há razão para ter medo. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Eu quero colocar diante do Senhor o seu pedido de oração. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui. Se você não quiser detalhar, escreva apenas a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de uma restauração, de libertação, de cura, de provisão. Se você tem orado por alguém, eu falo isso porque eu recebo centenas de mensagens todos os dias de pessoas pedindo oração pelos filhos, pelo cônjuge, por alguém da família que está enfrentando uma enfermidade, por um casal que está passando por um momento de crise, por alguém que está se recuperando de uma cirurgia, por uma pessoa que está hospitalizada,
por uma situação que aos olhos humanos parece impossível. Eu recebo esses pedidos de oração todos os dias. Eu quero que você declare o nome dessa pessoa por quem você está orando aqui nos comentários. Escreva o nome dele, escreva o nome dela, porque nós servimos a um Deus que pode coisas sobrenaturais. Quando os nossos recursos naturais se esgotam, Deus entra com a sua ação sobrenatural. Quando aos nossos olhos não parece mais ser possível, Deus entra com o impossível. Por isso, não deixe de escrever aqui o seu pedido de oração, pela fé, e declare isso com convicção. Eu viverei um novo tempo. Eu viverei um novo tempo. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar diante do Senhor agora para te agradecer por essa palavra tão poderosa, tão forte, que falou ao meu coração e que certamente está ministrando ao coração dessa pessoa que está ouvindo. Obrigado. Sabemos que o mesmo Deus que fortaleceu Josué está conosco hoje. O Senhor não mudou. As tuas promessas continuam vivas e nós podemos confiar na tua direção para as nossas vidas. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que deixamos o medo tomar conta de nós, pelas vezes em que duvidamos da tua presença, pelos momentos em que nos desviamos dos teus caminhos. Nos perdoe por nos deixarmos dominar pelo desânimo e pela ansiedade, ao invés de descansarmos na certeza de que o Senhor cuida de nós. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. O Senhor conhece as lutas dela, as batalhas internas, as dores que ninguém vê. O Senhor sabe das dificuldades que têm tentado enfraquecê-la. Mas eu oro em nome de Jesus, que o Senhor renove a força dessa pessoa agora. Que ela receba um novo ânimo, uma nova esperança. Que ela se levante, se fortaleça na tua palavra e que a presença do teu Espírito Santo guie cada passo dela. Assim como o Senhor foi com Josué e disse para ele ser forte e corajoso, que essa pessoa que está me ouvindo receba também esse comando e se fortaleça e receba coragem. Eu oro para que ela tenha foco, meu Deus, para que ela não se desvie do teu propósito, da tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que siga firme nos teus planos. Que toda distração caia por terra, que toda dúvida seja removida, que a tua paz preencha esse coração. Ó Deus, que essa mente seja inundada por bons pensamentos, que ela escolha alimentar o seu coração com a tua palavra, com aquilo que edifica, com aquilo que fortalece. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo pensamento de derrota, de fracasso, de desânimo e pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Eu oro por aqueles que estão desanimados. Eu oro por essa pessoa que perdeu a motivação, que perdeu o encanto, que não tem mais forças para continuar. Toca nessa vida agora, meu Pai. Derrama sobre ela ânimo, alegria, coragem, confiança, ousadia. Que todo espírito de medo, de incredulidade e de insegurança sejam quebrados agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Contempla, Senhor, cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários e atenda a cada um segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou ao seu coração,
não guarde ela apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo 8 ao 10, está escrito assim. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. A parábola dos trabalhadores na vinha, que foi contada por Jesus aqui no Evangelho de Mateus, nos desafia a enxergar a graça e a justiça de Deus de uma maneira diferente da lógica humana. Muitas vezes nós temos uma visão limitada da recompensa divina, esperando que o tempo de serviço e esforço sejam os fatores determinantes para o que nós receberemos. No entanto, essa história nos mostra que Deus age de acordo com a sua bondade e a sua soberania, concedendo graça independentemente do tempo que passamos a serviço do seu reino. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Nós estamos começando mais uma semana, por isso nós devemos ser gratos a Deus por essa oportunidade de recomeçar, de estarmos aqui aprendendo mais do Senhor. Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Essas ações são muito simples e são muito rápidas, mas elas fazem uma diferença enorme para que esse canal continue crescendo e abençoando milhares de vidas. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, Jesus contou a história de um senhor que possuía uma vinha. E esse senhor saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores. Ele combinou com os primeiros que foram contratados um pagamento justo de 1 denário por um dia de trabalho. Mais tarde, por volta das 9 da manhã, ele voltou à praça e contratou mais alguns homens, prometendo-lhes pagar um salário justo. Ele fez o mesmo ao meio-dia. Depois ele fez isso às 3 da tarde. E por fim, ele contratou pessoas por volta de 5 da tarde. Ele encontrou ali alguns que estavam sem trabalho às 5 da tarde e enviou esses homens para a sua vinha. No final do dia, ao pagar os trabalhadores, aquele senhor começou pelos últimos e deu a eles 1 denário, que é o equivalente a 1 dia de trabalho. Ao verem isso, os primeiros contratados esperaram receber mais. Eles pensaram, se esses que foram contratados no fim do dia receberam 1 denário, nós vamos receber muito mais, porque nós estamos trabalhando desde as 6 da manhã.
mas eles receberam exatamente o que foi acordado: 1 denário, o equivalente, como eu disse, a 1 dia de serviço. E isso deixou aqueles homens indignados, porque eles achavam injusto que aqueles que trabalharam menos tempo recebessem o mesmo pagamento. O senhor da vinha, porém, respondeu que não estava sendo injusto, pois ele havia pagado conforme combinado e que ele tinha o direito de ser generoso com quem ele quisesse. Olha só, essa parábola nos ensina que a salvação e as bênçãos de Deus não são baseadas no tempo de serviço ou no mérito humano, mas sim na graça divina. Deus chama pessoas para a sua obra em diferentes momentos da vida. Alguns são chamados cedo, crescem na fé desde a juventude, enquanto outros encontram a Cristo em estágios mais avançados da vida. Mas a recompensa da vida eterna é dada igualmente a todos os que respondem ao chamado de Deus. Amém? Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, que a graça de Deus não segue a lógica da meritocracia humana. Ele não é injusto com aqueles que sempre serviram, mas é bondoso com aqueles que chegam mais tarde. Ele deseja nos lembrar que a alegria da salvação não está no tempo de serviço, mas na dádiva de estar com Ele eternamente. O que essa parábola nos ensina sobre a resposta ao chamado de Deus? Primeiramente, não importa quando Deus nos chama. O importante é atender ao seu convite. Alguns são chamados desde cedo e passam a vida inteira servindo ao Senhor, enquanto outros são alcançados nos últimos momentos da sua existência. Ainda assim, o chamado de Deus é sempre um presente e nunca deve ser desprezado por nós. A parábola contada por Jesus nos convida a abandonar a comparação e a inveja, para que possamos nos alegrar com a graça de Deus em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Quando compreendemos que Deus nos chama por amor e não por merecimento, aprendemos a responder com gratidão e prontidão. A recompensa para aqueles que servem a Deus neste mundo vai muito além de qualquer pagamento terreno. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso significa que as bênçãos e as recompensas do Senhor transcendem qualquer coisa que nós possamos imaginar. A maior recompensa é a vida eterna ao lado de Deus. Mas Ele também nos concede nesta vida paz, alegria, força, provisão. Todos aqueles que decidem seguir a Cristo podem enfrentar, sim, desafios, dificuldades, tempestades, mas eles terão sempre a certeza de que Ele, o Senhor, está ao nosso lado em cada momento. Essa parábola aqui, contada por Cristo, nos ensina a confiar na bondade de Deus, sabe? A abandonar a mentalidade de comparação e a dizer sim ao chamado do Senhor, independentemente do momento em que Ele nos convocar. Deus é justo e generoso, e seu amor nos alcança de maneiras inesperadas. Nossa maior alegria não deve estar naquilo que recebemos, mas no privilégio de servir a um Deus
tão amoroso e tão gracioso. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa ou uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Amém? Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. E escreva pela fé aqui o seguinte: eu recebo a graça de Deus. Escreva isso com convicção. Eu recebo a graça de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Pai amado e querido, nós te louvamos pela tua generosidade e pela tua graça, que são incomparáveis. Obrigado porque o Senhor nos chama para a tua vinha e nos acolhe, independentemente de quando chegamos ao teu reino. Hoje, nós queremos apresentar diante de ti os nossos pedidos de oração. E apresentamos, Pai, esses pedidos, certo de que tu és um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Estende a tua mão de poder sobre todas as pessoas que enfrentam enfermidades nesse momento. A tua palavra nos diz em Isaías 53 que pelas suas feridas nós fomos curados. Portanto, que essa cura se manifeste sobre aqueles que clamam a ti nesse momento. Eu peço que o Senhor restaure famílias, restaura relacionamentos, cura corações que estão feridos, Pai. O profeta Jeremias nos lembra que o Senhor restaura a saúde e cura as feridas do teu povo. Por isso, eu peço que o Senhor restaure aquilo que parece perdido e traz renovo aos lares e aos casamentos que por algum motivo estão enfrentando crises. Eu peço que o Senhor fortaleça espiritualmente todas as pessoas que se sentem fracas. Que o Senhor renove a força dele, a força dela. A tua palavra nos ensina que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não se cansam. Eu peço ainda que o Senhor conceda paz para aqueles que lutam com a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico. Filipenses capítulo 4 nos lembra que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas sim apresentar a Ti os nossos pedidos de oração, para que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os corações e mentes daqueles que passam por momentos de aflição. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de acordo com o Teu reino, confiando na Tua justiça e celebrando todos os dias a Tua graça. Ensina-nos a nos alegrar com as bênçãos dos outros e a confiar que aquilo que o Senhor tem para nós é perfeito. Obrigado por nos chamar para a Tua obra e por nos conceder a maior recompensa, a Tua presença eterna. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar o destino de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, está escrito assim: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Eu quero ler também na versão da Bíblia A Mensagem. Essa mesma passagem diz assim: É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta,
e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar a oferecer seu culto a Deus. Essa passagem aqui, irmãos, nos mostra que a reconciliação não é algo que precisa ser praticado apenas entre nós e Deus, mas também entre nós e o próximo. O mesmo perdão que recebemos de Deus deve ser exercitado com aqueles que nos cercam. Jesus, ao ensinar esse princípio, nos mostra que a verdadeira adoração a Deus passa pelo nosso relacionamento com o outro. Se há algo pendente nos nossos corações, se existem mágoas ou ressentimentos, nós precisamos buscar a reconciliação antes de apresentar nossa oferta a Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like nesse vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias com a palavra do Senhor. Se inscreva no canal se você estiver chegando aqui hoje e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. No final dessa mensagem, nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você, pela sua família. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu decido perdoar. Amém? Olha só, eu sei que tem muitas pessoas que estão me ouvindo que passaram por situações muito difíceis, por traições, que receberam palavras de ofensa, palavras que te feriram, acusações infundadas, pessoas que foram, de certa forma, injustiçadas. Por isso, talvez essa palavra seja para você. Mas para que ela alcance o seu objetivo, é preciso que você a receba no seu espírito. E uma forma de expressar que você está recebendo essa palavra é você declarar pela fé aqui nos comentários: eu decido perdoar. Escreva isso e depois você pode colocar o seu pedido de oração. Olha só, de acordo com a Bíblia, quem não perdoa não é perdoado. A palavra de Deus é muito clara ao afirmar que, se não perdoarmos a quem nos ofende, Deus também não vai nos perdoar. Jesus ensinou isso quando nos deu o modelo da oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que a palavra está nos dizendo é que Deus espera que nós pratiquemos a mesma misericórdia que Ele teve conosco, com aquelas pessoas que nos ofenderam. Quem já recebeu o perdão de Deus e se recusa a perdoar alguém, está negando na prática a graça que lhe foi concedida. Isso é algo muito sério, irmãos. Jesus contou a parábola do servo que foi perdoado de uma grande dívida, mas não quis perdoar uma pequena dívida de outro servo. O resultado foi que ele perdeu a misericórdia que havia recebido. O pastor e escritor John Piper disse o seguinte: o perdão é o perfume que a flor derrama sobre aquele que a esmagou. O perdão não é um favor que você faz ao outro, mas um bálsamo para a sua alma. O perdão traz libertação. Muitas pessoas sofrem porque não liberaram perdão. A falta de perdão produz mais danos naquele que está ferido do que naquele que feriu. Alguns acham que o perdão é um benefício para quem ofendeu, mas o benefício maior
é para aquele que perdoa. Sem perdão, não existe cura. A doença interior vai só se agravando e a saúde emocional, espiritual e até física da pessoa ressentida é afetada. A falta de perdão pode se tornar uma prisão para muitas pessoas. Talvez alguém que foi alcançado por essa palavra possa estar vivendo uma vida amarga, carregando o peso do ressentimento, enquanto a pessoa que a ofendeu nem sequer pensa no assunto. Saiba que, ao perdoar, você não está dizendo que o que fizeram contra você foi certo, mas você está se libertando da prisão da mágoa e do ódio. Uma das principais dificuldades que as pessoas encontram para perdoar de verdade é o sentimento de justiça própria. Muitas vezes nós achamos que perdoar é abrir mão de exigir justiça, como se nós estivéssemos permitindo que a outra pessoa saia impune daquela situação. Só que o perdão não significa ignorar o erro, mas sim confiar que Deus é o justo juiz e que Ele vai lidar com cada situação da maneira perfeita. Outra dificuldade é a dor emocional profunda que é causada por certas ofensas, tornando esse ato de perdoar um verdadeiro desafio. Mas Deus nos chama a confiar nele e Ele próprio nos dá forças para superar essa barreira. O maior exemplo de perdão que nós recebemos foi através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele tomou sobre si os nossos pecados e morreu em nosso lugar, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. A palavra do Senhor diz, em Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Jesus nos perdoou quando não merecíamos. E Ele nos chama a agir da mesma forma com aqueles que nos ofenderam. Esse perdão nos dá acesso à vida eterna e nos ensina a amar como Cristo nos amou. Nesse momento, eu quero orar por você, pela sua vida, pelo seu sentimento, por esse coração que tem carregado tanta dor, tanta mágoa, tanta tristeza. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração. Se você não quiser mencionar do que se trata, se você não quiser detalhar, escreva somente a área da sua vida que precisa de cura, de restauração, de milagre, de vitória. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém que você precisa perdoar ou que você precisa pedir perdão, escreva o nome dessa pessoa aqui. E no tempo oportuno, vá e se reconcilie com essa pessoa. Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Pai, reconhecendo que somos pecadores e que dependemos totalmente da Tua graça e do Teu perdão. Obrigado porque em Cristo recebemos misericórdia. Sem merecimento algum, recebemos essa misericórdia. Nos ensina a perdoar assim como fomos perdoados. Nos ajuda a libertar os nossos corações de toda a raiz de amargura, de ressentimento e de dor, causada por palavras e atitudes de outras pessoas. Nós sabemos que o perdão não é um sentimento, mas é uma decisão. Por isso, hoje, nós escolhemos perdoar aqueles que nos feriram, assim como o Senhor nos perdoou. Ó Deus, eu sei que tem muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem que têm muita dificuldade para perdoar. Que o Senhor dê a elas força, que o Senhor dê a elas encorajamento, que o Senhor renove o coração dela, porque o Senhor nos ensinou que o perdão nos liberta e nos aproxima de Ti.
Eu quero pedir por todas as pessoas que precisam de cura interior, para os traumas e para as feridas emocionais que elas carregam. Traga restauração, porque o Senhor prometeu que estaria perto daqueles que têm o coração quebrantado e salvaria os de espírito oprimido. Eu quero interceder também, meu Deus, por todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando problemas financeiros. Dê a essas pessoas sabedoria para administrar seus recursos e abre portas onde não parece haver caminho, pois cremos que Tu és o nosso provedor e que nada vai nos faltar. Eu quero orar, meu Deus, por essas pessoas que estão vivendo crises em seus relacionamentos. Visita essa família, Pai. Visita esse casal nesse momento. Que haja diálogo, que haja compreensão, que haja reconciliação, porque o Senhor nos chamou para viver em paz com todos, sempre que for possível. Eu quero apresentar diante de Ti essa pessoa que se sente fria espiritualmente. Que o Senhor reacenda a chama do primeiro amor. O Senhor nos prometeu que jamais rejeitaria um coração sincero. E nós estamos aqui nos derramando diante da Tua presença. Eu quero colocar nessa oração também, Pai, todas as pessoas que têm lutado contra as enfermidades. Eu quero pedir que o Senhor derrame a Tua cura. Toca em cada um com a Tua mão poderosa. O Senhor nos disse que Tu és o Deus que sara e que por Tuas feridas nós fomos curados. Eu peço que essa palavra cumpra o propósito para o qual ela foi designada. Que ela não volte vazia, mas que ela alcance todas as pessoas que precisam liberar perdão, que precisam pedir perdão, para que o perdão se torne um hábito na vida dessa irmã e desse irmão. Que a Tua paz guarde os nossos corações e nos conduza no caminho da reconciliação e do amor. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.